Aí a multidão voltou a se enfurecer novamente, pastor. Ele gritando, né? Tire tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E começaram a gritar tanto. Aí o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido da fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Vamos açoitar esse moço aí, fazer um interrogatório forte aqui. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso podcast dos Atos da Igreja dos Apóstolos. É um assunto muito interessante, baseado nesse livro que é dos Atos, na verdade. E é uma igreja dinâmica, uma igreja multiplicadora e com segredos maravilhosos nós estamos aprendendo aqui e que serve como um bom exemplo e referência para você, ok? E para comentar nesse episódio aqui, nós temos o pastor Ronaldo Guedes, que tem acompanhado toda essa série. Está aqui conosco mais uma vez. Pastor Ronaldo, muito bem-vindo. Amém, obrigado, pastor. Bom ter você aqui prazer com a gente. também estar São aqui. Comentários muito edificantes. Amém. E nesse episódio vamos falar sobre Atos capítulos 21 e 22. 2 capítulos para a gente poder entender melhor Paulo nas suas trajetórias maravilhosas, com muitas aventuras, milagres, plantação de igrejas e depois agora perseguições. E vamos lá então. Capítulo 21, o que você tem a dizer, pastor? Aqui já um resuminho para a gente. Ok, então, aqui nós temos o apóstolo Paulo, ele está concluindo a sua terceira viagem missionária, né? Certo. Quem acompanhou o episódio anterior vai se lembrar que o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros, os líderes, né, da igreja de Éfeso, ele chama até a cidade de Mileto, ele faz ali um discurso muito emocionado, eles se despedem de Paulo ali, sabendo que era a última vez que eles iriam ver Paulo, né? Então, no capítulo 21, a gente tem a continuação dessa viagem. Paulo, ele vai terminar chegando na cidade de Jerusalém, né? Mas nesse caminho aí, ele vai passar por alguns lugares, né? O texto vai dizer aí, eles passam por Cós, Rhodes, Pátara, mas aí ele vai chegar, que é interessante aqui para a gente destacar, ele vai chegar na cidade de Tiro, né? Lá já na Síria, né? Ele chega na cidade de Tiro e o verso 4 vai dizer para a gente o seguinte: encontrando os discípulos, permaneceu lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, pastor, como a gente tem percebido aqui, né, o apóstolo Paulo, ele já tinha consciência que ele ia sofrer muitas perseguições, muito sofrimento, né? Ele tinha consciência que, ao chegar em Jerusalém, né, ele seria perseguido. E o Espírito Santo vinha dando testemunho disso já, né? Só que os irmãos, quando ficavam sabendo disso, né, o Espírito Santo testificava isso, por afeto, né, a Paulo, eles pediam que Paulo não fosse a Jerusalém, querendo livrá-lo né, dos sofrimentos que o esperavam ali, né? Mas o apóstolo Paulo, a gente percebe aqui nesse capítulo que ele está determinado a ir a Jerusalém. Inclusive ele está levando uma oferta que ele arrecadou nas igrejas, né, por onde ele passou, nas igrejas dos gentios, nas igrejas dos não-judeus, né, muitos não-judeus nessas igrejas, ele arrecadou uma oferta e ele está levando essa oferta para Jerusalém, né? Então, nós temos esse acontecimento aqui na cidade de Tiro, pastor. Olha, pastor, é interessante porque nem sempre que o Espírito Santo mostra que você vai passar por algum problema, alguma tribulação, alguma prova, é para evitar a prova, é só para te preparar, não é verdade? Sim. Algumas provas são inevitáveis, e Paulo sabia, essa prisão ou as prisões e os sofrimentos que iria passar ainda pela frente, eram inevitáveis, fazia parte de um percurso, fazia parte de algo que Deus tinha preparado para ele dar sequência de um projeto muito maior que depois ele via na frente aqui para chegar até Roma. Mas os irmãos ficaram bem preocupados e recomendaram que ele não fosse, mas pelo Espírito Santo ele já sabia o que Paulo ia sofrer, ele também sabia. É interessante agora na sequência, pastor, comentar que quando chega em Cesareia,
tem outro profeta que deixa mais claro ainda, né, o que ia acontecer com ele. Exatamente, exatamente. A gente tem que entender isso, né? Na nossa jornada ministerial, não quer dizer que a gente está livre de provações. Muitas vezes, pelo fato de nós cumprirmos a vontade de Deus, de nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, isso é o que justamente vai trazer, não é, sofrimentos, perseguições, mas isso não deve nos desviar do foco, né, do propósito, do objetivo. E como o pastor Misael falou aqui, em Cesareia, vale destacar aqui, pastor, eu achei bem legal aqui destacar o seguinte, que em Cesareia, Paulo fica hospedado na casa de um personagem importante também, né, do livro de Atos, que é Filipe, que é um dos 7 diáconos e também o evangelista, né, Filipe. Até o texto diz que ele tinha, no verso 9, que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, inclusive. E o verso 10 vai dizer, demorando-nos ali alguns dias, então ele ficou uns dias na casa de Filipe e nesse período desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Verso 11, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Né? Então é interessante aqui porque o Espírito Santo usa Ágabo, como a gente já falou, né, para predizer o que estava para acontecer com o apóstolo Paulo, mas de uma forma até não usual, né, pastor? Porque ele tira, o profeta Ágabo, ele tira o cinto de Paulo, né, aquele cinto que eles traziam, naquela roupa, naquela túnica que eles usavam, e ele amarra o próprio Paulo, né, ligando com ele pega o cinto de Paulo e ele amarra a si mesmo, né, o profeta, dizendo que é isso que ia acontecer com Paulo quando ele chegasse em Jerusalém. Aí acontece aqui em Cesareia o mesmo que aconteceu em Tiro. Os irmãos ficam preocupados, né? Então eles começam a pedir. Na verdade, o próprio Lucas, pastor, que é o escritor do livro, ele fala que rogamos, né? Verso 12, melhor dizendo. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, o Lucas, a equipe que estava com Paulo, né? Tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas, como a gente disse há pouco, a determinação de Paulo, verso 13, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, ele tinha um senso assim, né, de propósito, de missão, de cumprimento da vontade de Deus, que nem a morte poderia impedi-lo de cumprir. Né? Então, pessoal, verso 14 ali, né, diz assim, como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Né? Então, os próprios irmãos ali entregam Paulo à vontade do Senhor. É interessante, nós aprendemos muito com isso, né, pastor? Porque Paulo, ele não estava preocupado com o seu bem-estar, né? Ele estava preocupado em cumprir a vontade do Senhor. Até que os irmãos falaram, tá bom, faça essa vontade do Senhor. Se essa é a vontade do Senhor. É isso até mesmo. porque no capítulo anterior, no versículo 24, diz assim, nada tem minha vida por preciosa. Isso. Então Paulo já não estava preocupado, e acho que deve ser essa nosso senso, né, de pertencimento a Deus. Eu pertenço a Ele, tanto faz morrer como viver. Está livre ou está preso, né? Está confortável ou está no sofrimento. Em Filipenses 4 ele diz, né? Aprendi a viver bem em todas as situações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essas situações para o Paulo já eram... Ele já tinha resolvido isso aí. Não estava preocupado, vai ter problema, né? Mas... fica essa grande lição para nós. Voltando só em relação ao Filipe, personagem importantíssimo, lá um dos 7 diáconos, depois ele vai para Samaria, depois ele vai evangelizar o eunuco, depois ele chega, né, em Cesareia, onde ele se estabelece, e o homem de Deus, olha só o resultado, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e havia um ambiente profético em Cesareia, onde o próprio Ágabo que chegou também, e então ele faz algo
que eu gostaria de comentar, pastor. O fato de ele pegar o cinto de Paulo e depois ele amarrou, atou na própria mão, né? Isso a gente chama de ato profético. Certo. Né? O ato profético normalmente é uma dramatização, é um símbolo, é um elemento que se pega. Tem muitos atos proféticos na Bíblia, desde o tempo de Moisés, né? Tantos outros. Profeta Jeremias, Isaías. Eliseu fez isso, Elias fez isso, né? Atos proféticos. Depois podemos falar sobre isso mais especificamente, mas só para você saber que não foi algo assim tão inusitado pegar o cinto. Isso já é muito comum, né? Na história dos profetas, esses atos proféticos faziam demonstrações para poder explicar melhor a profecia, ok? É isso que aconteceu. Então, na sequência, Paulo vai chegar em Jerusalém. Ah, que bênção. Exatamente. Como é que foi a chegada dele lá, pastor? Ele vai chegar em Jerusalém, né? Só antes de comentar isso, o pastor estava falando também, eu me lembrei daquele texto bíblico que diz, né, que o apóstolo Paulo, escrevendo, se não me falha a memória, aos Gálatas, ele diz: estou crucificado com Cristo, né? E já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa realmente totalmente entregue à vontade do Senhor, né? Ele tinha renunciado a si mesmo, a sua vontade, né? Para ele o que importava era realmente cumprir o propósito. E aí, chegando em Jerusalém, o texto vai nos dizer aqui que os irmãos em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, recebeu Paulo e a equipe que com ele estava, né, receberam a eles com alegria. E o apóstolo Paulo, ele foi ter um encontro com Tiago, né, lembrando que esse Tiago aqui não era o Tiago, né, que já havia sido martirizado, aquele que fez parte dos 12 apóstolos. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, e ele se tornou um grande líder na igreja primitiva, né, ali principalmente em Jerusalém. Então, Paulo ele foi se encontrar com Tiago, e no verso 19, o texto vai dizer aqui que o apóstolo Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Então, Paulo, ele testifica aqui, né, do que Deus vinha realizando através da vida dele, através da equipe que estava com ele, nessas viagens missionárias. Aqui Paulo já estava encerrando a sua 3ª viagem missionária, né? Então, teve muitos testemunhos para contar do que Deus estava fazendo entre os gentios, do que Deus estava fazendo nessas igrejas. Pastor, só dá licença. Pois não. Aqui também é importante, lógico, foi o testemunho, contar os milagres, mas também uma prestação de contas. Afinal de contas, Tiago era o grande líder naquele momento da igreja de Jerusalém. Aqui. Provavelmente o Pedro já não estava lá, outros estavam em outras situações, assim, até. E o Tiago é o que ficava lá, né? E a gente percebe, desde o capítulo 15, como o Tiago era um moderador, alguém que tinha uma palavra assim, né, de muito peso. Então, prestar conta para ele era importante, né? Falar com o Tiago, eu creio que seria assim um fechamento da 3ª viagem. Vamos prestar conta, que nem a gente fala, quando você tem uma tarefa a fazer, uma missão, depois de realizar, tem uma prestação de contas. Foi o caso aqui, né? Então, trouxe, lógico, muita alegria para eles, mas foi importante esse relatório de Paulo para o Tiago e para os presbíteros ou anciãos que estavam em Jerusalém. Muito importante esse comentário, porque é um modelo de liderança, né, pastor? Sim. É um modelo para nós que somos líderes, né? Que os líderes não estão isentos de prestação de contas, né? Às vezes, o grande problema é quando o líder acha que ele não precisa mais prestar conta para ninguém. Aí é um perigo, então tem que tomar cuidado. Então, muito bem comentado pelo pastor Misael, né? Bom, mas então, seguindo aqui, o verso 20 vai dizer que os judeus ali, né, os irmãos que faziam parte da igreja de Jerusalém, eles deram glória a Deus. E aí entra um ponto aqui interessante, porque o texto diz aqui, no verso 20, então, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Né? Então, primeiro, interessante que o texto vai dizer que em Jerusalém existiam dezenas de milhares de judeus que tinham crido em Jesus como Cristo, como Messias, né?
tinham crido no fato de que Jesus era o Messias, cumpria as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, né? Então, quando você fala em dezenas de milhares, né, é no mínimo 20 mil, né, pastor? Porque são dezenas, no mínimo 2 dezenas, mas eu acho que eram mais, né? Eu penso que era 30, 40, 50 mil, eram muitos judeus, né? E pensando na demografia daquela época, né, que não tinha a população que a gente tem hoje no mundo, então era bastante gente. E esses judeus, eles tinham crido, mas tem um ponto aqui interessante. O texto diz que todos eram zelosos pela lei, né, pela lei de Moisés. Então aqui a gente fica numa questão, né, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai ensinar nas suas epístolas que nós somos salvos não pelo cumprimento da lei, né? Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, né? Mas a gente tem aqui judeus que eram zelosos pela lei, né? E o verso 21 vai dizer que esses judeus, eles haviam sido informados, né, diz aqui, a teu respeito, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, aqui na verdade, o que eu entendo aqui, pastor, é que estava acontecendo aqui uma espécie de uma fofoca, né? Porque, claro, o apóstolo Paulo, ele ensinava, né, a justificação mediante a fé, independente das obras da lei, né? Agora, isso não quer dizer que Paulo impedia os judeus de observarem as tradições da lei, a herança que eles receberam da lei, né? Desde que esses convertidos entendessem que tudo aquilo apontava para Jesus de alguma forma, né? Que tudo aquilo se cumpria em Jesus. Tá? Então, é bem interessante, porque aqui adiante, a gente vai ler daqui a pouco, o Tiago, ele vai falar o seguinte, olha, os gentios, eles estão desobrigados da lei, né? Lembra do Concílio de Jerusalém? Foram estabelecidas algumas orientações, algumas diretrizes para os gentios. Então, os gentios, eles estão desobrigados. Agora, os judeus, eles creram em Jesus, mas eles tinham essa tradição, eles tinham essa herança, e eles observavam isso, né? Aqueles que tinham o entendimento correto, eles sabiam que a salvação deles em Cristo não dependia disso, mas eles tinham esse costume, essa tradição, né? E agora, chegou ao ouvido ali deles seria o que a gente chama hoje de algumas fofocas, né? Exagerando algumas coisas, né? Distorcendo algumas coisas. Então, eles estavam naquele impasse ali, né? Porque se falava entre os judeus ali em Jerusalém que Paulo estava ensinando os judeus que habitavam em outras cidades a apostatarem de Moisés, dizendo que eles não deviam circuncidar os filhos, que eles não deviam andar segundo a lei de Moisés. Então, o Tiago e aqueles líderes, eles propõem uma solução. Pastor, antes de você falar dessa solução, seria bom a gente comentar só um pouquinho aqui, que provavelmente eram boatos, né? Que seja fofocas, eram boatos. Claro. Uma rede de boataria. Então fica aqui uma lição para todos nós. Gente, todo líder está sujeito a boatos. Sim. Né? Não quer dizer que tudo que fala de um líder é boato, mas muita coisa é boato. Então preste muita atenção se ouvir a coisa de um líder. Não sai por aí falando só porque você ouviu falar, tá? Tenha cuidado, porque de repente você pode estar espalhando boatos, que é uma mentira, né? Como alguns chamam de fake news. Exatamente. Cuidado hoje com as fake news, fake né? news. É lógico, nem todo líder é perfeito, pode ser que haja alguma coisa, mas até quando Paulo fala para Timóteo lá, fala, Timóteo, não aceite comentários negativos ou críticas. Uma acusação, né? Acusação contra presbíteros, contra líderes, sem ter testemunhas. Porque aqui o próprio Tiago falou, gente, estão falando de você isso, Paulo, mas vamos mudar isso aí. Vamos provar que isso é boato. Aí, então, quando ele dá uma proposta para o Paulo, fala, vamos mostrar que você continua sendo um bom judeu, convertido pela graça do Senhor Jesus, mas você ainda tem as práticas como
como um judeu, aquelas tradições que nós todos guardamos. Que lembra que aquelas dezenas de milhares de cristãos que ele menciona, todos são zelosos da lei. E você também tem zeloso da lei também, Paulo. E ele fala, não, tudo bem, ele concorda com o Tiago, né? Exatamente. A questão aqui, talvez para o pessoal que está assistindo entender bem, é que a gente tem aqui o quê? A gente tem o judeu que era adepto do judaísmo, que não acreditava que Jesus era o Cristo e era observante da lei de Moisés, de um lado, num extremo. Do outro lado, a gente tinha os gentios, que são os não-judeus, que acreditavam em Jesus e não observavam a lei porque não eram judeus, eram gentios. E no meio, você tinha os judeus, né, que tinham a tradição do judaísmo e acreditavam em Cristo, mas não eram gentios. Né? Então, esse pessoal aqui, eu ouvi uma vez, pastor, se eu puder colocar aqui, né, só para ilustrar, né, eu ouvi uma vez uma ilustração de um pastor falando desse tipo de situação, porque é até semelhante com os judeus que vivem hoje. Os judeus que a gente chama de messiânicos, que eles acreditam que Jesus é o Messias. Eles não são nem adeptos do judaísmo e eles também não fazem parte de uma igreja gentílica, né? Então, muitas vezes, os judeus messiânicos hoje, que acreditam em Jesus, eles são incompreendidos tanto pelo judaísmo como pelos cristãos gentios. Eles são incompreendidos, né? Eles ficam ali num espaço um pouco delicado. Então, como eu ouvi uma vez uma ilustração, né? É como uma pessoa de origem japonesa, né? Então, no Brasil, por exemplo, uma pessoa que é descendente de japonês, nós brasileiros chamamos de japonês. Se essa pessoa, que é um brasileiro, descendente de japonês, for para o Japão, lá ele é chamado de brasileiro. Então ele fica meio como que numa zona assim, intermediária aí, né? Então aqui era mais ou menos o que acontecia aqui nessa situação, tá? Então os judeus convertidos, eles criam que Jesus era o Messias, sim. Só que eles tinham a herança da lei. E eles observavam a lei entendendo que a lei se cumpria em Cristo. Agora, o gentio não tinha recebido a herança da lei, a tradição da lei, então não tinha obrigação de cumprir a lei, porque a justificação é pela fé em Jesus Cristo, tá? Então, se propõe uma solução aqui para acabar com esses boatos, como o pastor Misael falou, né, que é o seguinte, o verso 23 vai dizer aqui: faze, portanto, o que te vamos dizer. Eles sugerem a Paulo aqui. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Né? Então, 4 homens que tinham aceitado um voto de Nazireu. Né? Que está descrito, esse voto de Nazireu está descrito lá em Números capítulo 6. Então, eles dizem aqui, nós temos aqui 4 homens que aceitaram um voto. Verso 24. Toma-os, Paulo, toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa, né? Cobre a despesa necessária para que rapem a cabeça, porque o voto de Nazireu tinha esse detalhe aqui. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Verso 25, olha só, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões. Você vê que aqui fica claro que ele está falando, isso aqui é um caso dos judeus crentes em Jesus. Os gentios não precisam observar a lei de Moisés. E os judeus crentes em Jesus observam, não porque eles acreditam que vão ser justificados pela lei. Eles vão ser justificados pela graça mediante a fé em Jesus. Mas eles observam a lei por uma questão de receber isso. Essa herança dos nossos pais, né? Dos seus pais, no caso. Então, veja que a igreja de Jerusalém fala aqui, ó, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões. Isso aqui não tem nada a ver com eles, né? E aí ele repete as decisões que a gente já viu, né? Quando a gente estudou Atos capítulo 15. Ok, na sequência, Paulo então segue essa instrução. Vou ler o versículo 26, viu, pastor? Então, Paulo tomando aqueles homens, aqueles 4, né, que tinham feito o voto, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo
acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ele cumpriu todo aquele ritual, deixando bem claro que eles não faziam aquilo para ser salvos, não, fazer aquilo faz parte de uma continuidade da tradição judaica, e isso era importante para eles como judeus. Mas aconteceu um incidente terrível, né, pastor? Porque estavam lá dentro do templo, aí alguns judeus que vieram da Ásia alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Aí agitou-se toda a cidade, e foi aquela confusão, né, pastor? Arrastaram Paulo para fora do templo, e aí então começa um grande tumulto, porque já até procuravam matá-lo. Isso, exatamente. Na verdade, isso daqui, como a gente já falou, o próprio Deus, né, através do Espírito Santo, né, usando os seus profetas, já tinha prevenido Paulo que isso ia acontecer. Então, Paulo, a gente imagina que ele estava, né, emocionalmente, espiritualmente preparado para essa situação que ele estava enfrentando. Não tinha surpresa, exatamente. Né? Ele já meio que esperava isso aqui. Talvez não tão rápido, porque ele mal chegou, já aconteceu, mas aconteceu e foi esse tumulto todo aí, né? Sempre falsas acusações, né? Enfim, o pessoal exagerava as coisas. E, como o pastor Misael bem destacou, o verso 31 diz aqui que eles queriam, na verdade, matar Paulo. Né? Eles queriam matar Paulo. Mas, verso 31, então, diz: procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, lembrando aqui, gente, Jerusalém era uma província, né, que estava ligada ao Império Romano. Então, você tem ali em Jerusalém um comandante romano, do exército romano, tá certo? E eles tinham que manter a ordem, né? Não era interessante para as autoridades romanas responsáveis pela cidade de Jerusalém, não era interessante que uma desordem ali acontecesse, chegasse aos ouvidos do imperador romano. Então eles sempre tinham que manter a ordem, né? Então o comandante ele fica sabendo daquele tumulto, daquele motim, e o verso 32 nos diz aqui: então este, né, o comandante, levando logo soldados e centuriões, você veja que quando ele fala centuriões, né, cada centurião era responsável por 100 soldados, então ele levou um contingente bom de soldados ali. Então correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então, estavam espancando Paulo. Se o comandante não chegasse aqui, né, se Deus não usasse aqui a vida do comandante, dos soldados, Paulo teria sido morto. Sim. Eles queriam matá-lo, estavam espancando Paulo. O texto diz aí, né? Mas aí o comandante apoderou-se de Paulo, verso 33, e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Então, o comandante não sabia quem era Paulo, né? O porquê que estava acontecendo aquilo. Ele tenta se informar ali do que estava acontecendo, né, pastor? E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. No versículo 34 fala bem claro que estava tudo muito confuso. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Pois a massa do povo, né? A massa de povo seguia gritando: mata-o! Quer dizer, queriam já matar o Paulo e acabar com ele. E assim então foi que o comandante queria conversar com o Paulo para saber o mínimo ali, né? O que está acontecendo, né? É isso, pastor, 37 adiante? Exatamente. Na verdade, o texto vai dizer para a gente que quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, Paulo ele se dirige ao comandante, né? E ele pergunta: eu posso dizer alguma coisa, né? Me é permitido
dizer alguma coisa, e o comandante, na verdade, ali estava tudo muito confuso, um tumulto, ele até pensou que Paulo fosse uma outra pessoa. O verso 38, o comandante pergunta para Paulo: não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Então ele imaginou que Paulo fosse uma outra pessoa, né? E aí o apóstolo Paulo vai se identificar. No verso 39 ele vai dizer: eu sou judeu, né? Então, não sou egípcio, eu sou judeu, natural de Tarso, né? Que era uma cidade que não ficava ali na Judéia, mas o fato dele ter nascido em outra cidade não quer dizer que ele não fosse judeu. Eu sou judeu, natural de Tarso, né? A cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Né? Então é interessante aqui que o Paulo, ele pede para o comandante deixar ele falar com o povo. Né? O povo que estava espancando Paulo, que estava quase matando Paulo, mas Paulo realmente era uma pessoa corajosa, porque ele quer falar com o povo, ele quer testemunhar, né, pastor? Ele quer testemunhar da experiência de conversão que ele teve, ele quer testemunhar ao povo de que Jesus é o Messias, né? Que o Messias já veio, que as profecias já se cumpriram, ele quer fazer isso. E o comandante, então, lhe deu permissão, né? Verso 40. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, então ele está numa escada, ele está num lugar um pouco mais alto, né? Que é a multidão ali, ele fez com a mão sinal ao povo, e fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, vou aqui já entrar no capítulo 22, verso 1. Meu pastor, dá licença só um pouquinho. Pois não. Então, encerramos aqui o capítulo 21, Isso. onde aconteceu todo esse tumulto, né? Agora, Paulo vai começar a falar com o povo, e aí, então, o Lucas, inclusive, deixa bem claro aqui, como se fosse uma divisão que depois alguém fez, né? Mudou aqui o capítulo, acho que para facilitar, né, pastor? Sim, então, sim. Vamos entrar agora no capítulo 22, continue conosco. E é interessante, pastor, que quando ele apresenta a defesa dele, o texto aqui no versículo 2, né, vai dizer assim: quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, né, porque ali naqueles dias falava-se ali o aramaico, né, que era uma língua muito falada em Jerusalém, falava-se o grego também, né, por causa da influência da cultura grega, né, embora o Império Grego já tinha caído, agora já era o Império Romano, mas a língua grega era muito falada em todo aquele mundo ali, em torno do Mar Mediterrâneo, né? Mas ele começa a falar em hebraico, né? Então isso faz com que as pessoas que estavam ali quase matando Paulo ainda guardassem mais silêncio, né? Enfim, e aí ele começa a defesa dele, né? Então ele começa falando quem ele era, né? Ele começa falando que ele tinha nascido na cidade de Tarso, né, na Cilícia, mas ele tinha sido criado na cidade de Jerusalém. Né? O apóstolo Paulo, ainda quando criança não, melhor dizendo, quando adolescente ali, né, na juventude, ele vai para Jerusalém para estudar aos pés de um grande rabino, né, que era conhecido de todos na época, que era Gamaliel. Então ele fala aqui: eu criei-me nesta cidade, né? Fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, estou lendo o verso 3, né? Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. E aí então você vê, ele se identifica como judeu, ele se identifica como uma pessoa que foi educado para ser um rabino, que foi educado por um dos maiores rabinos ali. Ele se identifica como uma pessoa zelosa. Aí ele vai falar no verso 4 que ele era perseguidor da igreja, né? Que chegou a prender as pessoas, né? Perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele até diz aqui, ó, isso que eu estou falando, né? Ele vai falar no verso 5, que o próprio sumo sacerdote e os anciãos eram testemunhas.
de que ele perseguia a igreja. Então, ele tá falando tudo isso, pastor, preparando o caminho para mostrar a mudança que houve na vida dele. Né? Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu era um de vocês, eu agia como vocês, eu pensava como vocês, até que aconteceu algo, né, pastor? Ele fala aqui, conta a história interessante, nós já estudamos no capítulo 9, né, que é ele indo para Damasco, com aquelas cartas, inclusive, de autorizando para prender os cristãos, e ele conta aqui a partir do versículo 6, né? Isso. E indo pelo caminho de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? O que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele conta então aquele encontro dramático, impactante que ele teve com o Senhor Jesus. E ele fala uma pergunta que nós temos que fazer o tempo todo, né? O que o Senhor quer que eu faça, né? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E ele perguntou, que farei, Senhor? Está no versículo 10, né? Que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Então, sempre pergunte, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque Ele que é o Senhor, nós somos apenas servos. É isso? Amém, é isso mesmo. Aqui, na verdade, ele vai repetir, né? Aquilo que a gente já conhece, o pessoal que está acompanhando o podcast já sabe, né? Depois a gente sempre recomenda, né, pastor, que o pessoal leia o texto, né? Leia o texto, mas ele vai falar que ele ficou cego, ele vai falar que Deus enviou aquele discípulo chamado Ananias, né? Que orou por Paulo, que Paulo voltou a enxergar, né? Enfim, Ananias batiza Paulo naquele momento, tá? Então, eu acho que até aí o pessoal conhece a história. Agora, é interessante aqui, pastor, porque no verso 17, agora do verso 17 ao 21, ele vai relatar uma experiência que ele teve que, pelo menos que eu me lembre até então, não havia sido relatada ainda no texto, né? Porque ele fala que ele esteve em Jerusalém, né? Então ele está fazendo essa defesa em Jerusalém, mas ele vai falar de uma outra vez, né, em que ele esteve em Jerusalém, depois de ter se convertido, provavelmente recém-convertido, e ele diz aqui, no 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, né? Então ele teve uma visão ali, uma experiência ali com Deus. Verso 18, e vi aquele que falava comigo. Então o que o Senhor falou com ele? Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Então a gente vê que o povo, né, de Jerusalém, o povo judeu, sempre teve um coração, infelizmente, muito endurecido, né, para a palavra de Deus. Isso já desde lá da época dos profetas. E aqui o Senhor fala para ele, não vão receber o teu testemunho em Jerusalém. Né? Paulo ainda argumenta, vamos dizer assim, com o Senhor. Verso 19, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Verso 21. Mas ele me disse, vai, né, sai, não vão receber o teu testemunho aqui, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então, aí ele fala aqui dessa experiência que Deus tinha revelado para ele que ele ia ser o apóstolo, enviado aos gentios, aos não-judeus, né? E aí, pastor, que é interessante, que o texto no verso 22 vai dizer que ouviram até esta palavra, né? Ou seja, quando ele mencionou os gentios, aí a multidão voltou a se enfurecer novamente, pastor. Ele gritando, né? Tire tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E começaram a gritar tanto. Aí o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido da fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Vamos açoitar esse moço aí, fazer um interrogatório forte aqui. Quando estava amarrando com as correias, disse Paulo ao centurião presente, se eu vos é porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado?
Paulo ele sabia usar seus direitos de cidadão, né, pastor? Muito Isso, importante, né? Sempre Nós soube. aprender mais sobre cidadania também, porque temos nossos direitos. Isso. Quando for possível, a gente vai usar esses direitos. E ouvindo isso, o centurião procurou o comandante, ele disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Disse ele: sou. Versículo 28. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. E aí então, vem a sequência aqui, né, que no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes, todos o sinédrio, e manda trazer Paulo, apresentou perante eles. Então chega aqui essa parte aqui no final do capítulo 22, dizendo que Paulo então estava, a repressão dele foi mais relaxada ali, né, a partir daquele momento, não foi açoitado. E aí o comandante quer ouvir realmente as pessoas para poder saber o que estava acontecendo. O versículo 30 aqui, ele deixa pra gente as cenas dos próximos capítulos, né? Sim. Ou seja, se você quiser saber o que vai acontecer, assista aí o próximo episódio, né, O próximo pastor? episódio com certeza vai ser muito emocionante. Então acompanhe as cenas do próximo capítulo, o próximo episódio. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Amém. Fique conosco, viu? Olha, outra coisa importante, você deve se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, você vai receber as notificações. Essa série é muito importante, você não pode perder os capítulos. Se não assistiu anteriores, vai lá, está no nosso canal e continue conosco. É assim que Deus te abençoe, em nome de Jesus.